Irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui de volta com a EBD, né? Deus abençoe sua vida, você que está nos assistindo, que Deus te abençoe, que possamos, essa tarde, estar meditando aí na palavra do Senhor. Nós vamos, nesta lição, é a número 10, no dia 6 de setembro, o nosso assunto, o nosso tema é Provai se os Espíritos são de Deus, né? A lição de número 10. Antes, porém, quero fazer a oração para nós iniciarmos. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por essa tarde abençoada. Obrigado, Senhor, por nos conduzir, nos permitir essa oportunidade rica e maravilhosa de estar, Senhor amado, meditando em Tua palavra, sendo alimentado por ela, Pai. Fala conosco, que o Teu Espírito Santo possa ministrar a cada coração, aos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, que o Senhor esteja com eles, Pai. Abençoa também a nossa nação, abençoa o nosso país, venha repreender as enfermidades, venha repreender o pecado, venha salvar essa nação e as outras demais nações, que a Tua boa mão esteja estendida, Pai, para abençoar, para libertar e transformar vidas, Pai. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa alcançar corações e dar a Tua vitória, a Tua bênção. Também nesse momento, nos ajude a discorrer sobre a Tua palavra, Senhor, a ter, meu Pai, a profundidade necessária para sermos edificados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, nos dê da Sua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Pois bem, queridos, o textual de hoje, ele está em 1 João 4:1, quando lá diz: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o nosso assunto de hoje é o discernimento aí de espíritos, né? Existe um dom específico, além, obviamente, da palavra de Deus, que é a base aí, que é o meio aferidor de todo e qualquer dom, né? Não só de profecia, mas a Bíblia é a base, a Bíblia é o nosso guia, a Bíblia é a verdade final, absoluta, plena e completa. Pois bem, mas existe, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, o dom de discernir os espíritos. O espírito, como todos nós sabemos, só existe o Espírito Santo, mas, além dele, existem outros espíritos, no caso, que podem aí estar, muitas vezes, falando como que se fosse o Espírito Santo. Existe também, além dos espíritos malignos, demônios, né, que a Bíblia chama, também o espírito do próprio homem, né, chamado aí, muitas vezes a gente chama de, a pessoa falou na carne, né, quando na verdade é o espírito da própria pessoa, né? Então nós vamos saber como discernir isso, se é só quem tem o dom do discernimento de espírito, ou se também nós podemos ter algumas balizas aí na Bíblia, algumas indicações para que nós possamos detectar falsas profecias, falsas revelações, falsos sonhos, né, tidos aí como sonhos espirituais, dados por Deus. Então nós vemos aqui, através da verdade prática, diz o seguinte: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Nós temos a leitura diária, é interessante que a leitura diária tem vários temas, são 6 para cada dia da semana. Na segunda foi: nem todo espírito é de Deus. Na terça, devemos discernir os espíritos. Na quarta, os espíritos maus são enganadores. Na quinta, os espíritos maus imitam a Deus. Na sexta, os dons edificam a igreja. E no sábado, o dom profético é útil à igreja. Pois bem, a nossa leitura em classe está baseada lá em Neemias capítulo 6, versículos 10 ao 14. Também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. E também 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Vou estar lendo Neemias 6,10, diz assim: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virá uma tarde. Sim, de noite virá uma tarde. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? Esse homem aqui é Neemias. E quem há, como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que, eis que não era Deus quem o enviara, mas era profecia
mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retente o bem. 1 Coríntios 14, versículo 29, diz: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Pois bem, aqui a introdução diz: na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar nessa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. E isso é muito oportuno, né? Nos dias que vivemos, há muita falsidade no meio evangélico em termos de ensino, profecias, dons espirituais. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? Primeiro aqui, o tópico 1 diz: cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Isso, obviamente, vem desde Moisés, né? O profeta sempre foi o porta-voz de Deus para com o povo, começando com Moisés, e depois seguiu aí vários profetas de renome, como Elias, Eliseu, o próprio profeta Samuel e tantos outros. Depois veio Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarias, Malaquias. Tem uma série deles, profetas maiores, menores. Enfim, Israel sempre teve esse respeito, essa consideração, essa valorização para com os profetas. Porém, desde Moisés também o povo já perguntava: como saber se um profeta é de Deus ou não? Eles vão com essa pergunta até Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18. E Moisés então vai até Deus: olha, Deus, o povo está perguntando como saber se o profeta está falando da tua parte ou não. Deus disse: olha, não é tão difícil não detectar, mas faz assim: todo profeta que profetizar, vocês vão aguardar o cumprimento da profecia dele. Obviamente, se não se cumprir, porque não fui eu que o enviei. E assim vocês saberão, profeta verdadeiro, profeta falso. Pois bem, e depois há uma série de recomendações, né, de advertências para aquele que profetizar em nome do Senhor, falar que Deus está mandando falar quando Deus não está mandando, e há todo um tratamento rigoroso, até mesmo de apedrejamento, para com o falso profeta que desencaminhasse o povo dos caminhos do Senhor. Mas, como sabemos, o ser humano, mesmo diante de advertências do próprio Deus, o ser humano ainda tem as suas tendências, né? Tem o seu comportamento terrível, né? Desde lá de Balaão, que esse nem é profeta de Israel, mas era um profeta que existia fora da nação de Israel, do povo de Israel. Balaão, mesmo Deus ordenando que ele não fosse, né? A primeira oração que ele fez, Deus falou: não vai com esse povo, eu não estarei com você, não vou amaldiçoar Israel já está abençoado, não vou amaldiçoar, ok. No dia seguinte, ou pelo menos um tempo depois, o rei Amaleque manda outra comitiva com mais prêmio, mais dinheiro, mais ouro, né? E o profeta Balaão fala: o Senhor disse para não ir a primeira vez, mas eu vou consultar a segunda vez. Quer dizer, se já não acreditou na primeira, então não vai dar certo. E não deu mesmo. Deus falou: vai, mas Deus se opôs a ele, mandou um anjo cercá-lo, uma espada desembainhada. Caso a jumenta tivesse passado, ele teria morrido. Então, falsos profetas sempre se levantaram. Lá no Egito, Moisés já teve problemas, né, com os falsos profetas, os falsos adivinhos, enfim. Então, sempre essa dificuldade. Aqui nós temos o caso de Neemias. Neemias vai para Jerusalém no ano 444 a.C., com a missão de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. No entanto, havia uma oposição muito forte da parte dos samaritanos, encabeçados aí por Tobias e Sambalate. Esses dois seres aí usados pelo diabo queriam de todas as formas interromper a edificação dos muros. Primeiro, houve a oposição dos samaritanos em relação à construção do templo. Isso ainda na era de Zorobabel, né? Dos profetas eram então Ageu e Zacarias,
E eles, os samaritanos, queriam participar, mas tanto Zorobabel quanto Josué disseram, não, vocês não vão participar. E aí eles começaram também já com as suas oposições. E agora, uns bastante anos depois, né, se nós formos analisar aí, Zorobabel e Josué, eles vão para Jerusalém no ano 536, 538, e agora Neemias, quase 100 anos depois, ele chega para reconstruir os muros. E Tobias e Sambalate agora se opõem fortemente. E aqui nós temos uma armadilha que eles fizeram, mandando dizer para o Neemias que fosse, né, os dois até o templo e a casa de Deus. E aqui ele dá até o nome dele, né? Ele diz aqui, entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías. Então esse Semaías aqui, ele diz, vamos juntamente à casa de Deus. Mas Neemias, obviamente, sabendo da proibição que há na lei de Moisés, que ninguém pode entrar no templo para ministrar, senão os sacerdotes, ele obviamente não era sacerdote. Então ele percebeu que era uma armadilha, que isso não era profecia de Deus. Então eu não vou estar lendo tudo, né? Mas Neemias, ele vigiou, ele tomou cuidado, ele foi prudente e não caiu nessa armadilha. Porque se ele entra no templo, assim como o rei Uzias, aquele rei que o profeta Isaías menciona no capítulo 6, aquele rei Uzias, nos 2 últimos anos do reinado dele, ele entrou no templo para oferecer o incenso, e Deus o repreendeu fortemente através dos sacerdotes. E ele não quis obedecer. E ele foi ferido de lepra. E ele morreu dessa doença 2 anos depois, porque ele desobedeceu, tentando fazer aquilo que era a exclusividade dos sacerdotes. Então Neemias, sabendo dessas proibições, ele jamais entraria no templo. Além do que, ele disse, um homem como eu, quer dizer, um servo de Deus, não vou fugir, não estou devendo nada, por que eu fugiria? Então era armadilha para impedir a construção do muro, o progresso da obra. Então isso era uma armadilha do inimigo. Aqui diz no tópico 2 que Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, e ele o fez, ou fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. E depois, obviamente, ele estranhou também a sugestão de ir para o templo. Né? E tópico 2 diz, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, nós temos aí um trágico exemplo relatado lá em 1 Reis, capítulo 13, de um profeta, um homem de Deus, não fala o nome dele, ele saiu de Judá e profetizou com muita coragem, advertindo o rei ímpio de Israel, que Israel ainda estava de pé, o reino do norte, que estava junto do altar queimando incenso. Ele diz, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Versículo 2. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. Está lá em 1 Reis 13, versículo 3. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Todavia a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se, paralisou-se, e não a podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Está lá em 1 Reis 13 e 9. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. Está lá em 1 Reis 13, 11 ao 15. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu que, quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse, visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Olha que horror. 1 Reis 13, 21 e 22. Depois de ter comido o pão, voltou, e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. 1 Reis 13, 23 e 24. O velho profeta o recolheu,
e o sepultou no seu sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. Pois bem, então essa é a história de um profeta de Deus, um homem de Deus, que não discerniu uma falsa profecia. Ele não buscou o Senhor sobre essa questão e ele acabou pecando, desobedecendo uma ordem que Deus lhe havia. Interessante que, olha a diferença, para a ordem, quando chega até ele para ir lá em Israel e profetizar contra o rei, diz o texto que é o Senhor que falou com ele. Já o profeta velho chega para ele e diz, um anjo me falou. Olha só a diferença. Em qual das duas palavras nós vamos acreditar? Na palavra que Deus falou conosco ou na palavra de um anjo? Ou de um homem que seja, alegando que um anjo havia lhe falado. Então esse profeta, anônimo, não dá o nome dele, ele nem também dá o nome do profeta velho. Mas ele foi enganado e ele acabou perecendo, ele morreu. O próprio Senhor providenciou um leão que o cercou no caminho e o matou. E a situação era tão clara que era a mão de Deus contra ele, que não era um acontecimento comum de um leão que apareceu do nada, e o leão não comeu o corpo dele, nem despedaçou o jumento também que estava ao lado. Quando chegaram para recolher o corpo dele, que estava largado no caminho, lá na estrada, encontraram o leão lá do lado, o leão estava parado lá. Uma prova incontestável de que era a mão de Deus, não era um fato comum. Tá? Porque senão o leão teria devorado ele, ou no mínimo o jumento. Nenhuma das duas coisas aconteceu. Portanto, ficou claro que era a mão de Deus, pois a ordem de Deus era clara para ele. Você vai e não vai voltar pelo mesmo caminho. Ao chegar lá, você não bebe água, nem come pão naquele lugar, não vai para a casa de ninguém, você volta por outro caminho. Essa era a ordem de Deus clara. Aí quando vem o outro profeta dizendo, um anjo me falou, ele obviamente devia ter discernido. Ele falou, não senhor, Deus já me falou, eu vou ficar com o que Deus me disse. Não importa o que o anjo te falou, o que Deus me falou é o que vale. Isso é o que Paulo diz lá em Gálatas 1:8. Ainda que desça um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciei, seja maldito, seja anátema. E nós muitas vezes pecamos, o povo de Deus falha, erra, né? se traspassa a si mesmo com muitas dores por decisões erradas, por acreditar muitas vezes em alguém que está dizendo, um anjo me falou, um anjo me apareceu. Nós temos que ficar com o que diz a palavra do Senhor. O Senhor está acima do anjo. A palavra de Deus está acima de toda e qualquer profecia e qualquer revelação. Muito bem, na segunda situação, na letra B, nós temos aí, nos dias de Jeremias, havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Está lá em Jeremias 29, 21 ou 23. Na letra C nós temos o caso do rei Josafá de Judá, que visitou Acabe, rei de Israel. Este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá perguntou, não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Veja, já haviam passado 400 profetas de Acabe, todos unânimes, dizendo, vai, sobe Acabe, a guerra, que Deus é contigo, a vitória está garantida. Mas o rei Josafá ele já tinha uma outra conduta. O rei Josafá era de Judá e o rei Acabe de Israel. O rei Josafá foi para ajudar Acabe na peleja. Mas ele, quando ouviu aqueles 400 profetas, todos falando ali, tudo a mesma coisa, né? Era uma papagaiada só. Era um papagaio de pirata, só repetindo o que o outro falava, repetindo. O rei Josafá, pelo Espírito Santo que havia nele, ele discernia a pessoa. Ele disse consigo, isso não pode ser Deus. É tanto que ele falou, não tem nenhum outro profeta de Deus para a gente consultar? Aí o rei Acabe falou, olha, ainda tem sim, tem um. Esse um aí eu não gosto dele. Mas por que você não gosta dele? Porque ele só profetiza o mal para mim. Esse é Micaías. Aí o rei Josafá até chamou a atenção do rei Acabe. Ele diz, o rei não devia falar dessa forma. Aí ele repreendeu o rei Acabe. Então disse Micaías, foram buscar o tal do bendito Micaías, né? E o servo que foi lá, o soldado, diz assim, vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então disse Micaías, olha que interessante, o que o Senhor me disser, isso falarei. Isso é profeta de Deus. Isso é pregador enviado por Deus, pelo Espírito Santo, que respeita a vontade de Deus e não fica bajulando, querendo levar mensagem para acariciar autoridades, seja religiosas, seja políticas, seja lá quem for.
que é o que esses 400 faziam. Esses 400 profetas comiam na mesa do rei Acabe, eram politiqueiros interesseiros, e eles só profetizavam bem, nem consultavam o Senhor, porque o Senhor também nem os responderia, visto que eles eram tudo desviados. Mas Micaías profetizou, dizendo, aliás, ele afirmou primeiro, o que o Senhor me disser, isso falarei. E assim, conforme ele profetizou, Micaías, assim aconteceu. Chegou diante do rei e falou, rei, pode subir que a vitória é sua. O rei falou, não, pode falar a verdade, eu sei que você não fala bem de mim. Ele falou, tá bom, você quer ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus é esta. Eu vi os soldados de Israel, todas as tribos dispersas pelos montes como ovelhas sem pastor, e enfim, você vai morrer. Aí o rei ficou bravo com ele, mandou encarcerá-lo e mantê-lo com água e pão, e disse, quando eu voltar a gente vai conversar. Aí o profeta Micaías disse, se você voltar, Deus não falou por mim. Ouça isso, todos vocês. Então essa é a confiança do profeta de Deus, daquele que leva a sério a questão da revelação de Deus. Deus falou através de Micaías. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Está lá em Jeremias 5:31. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdades ou as verdadeiras anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias, Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Aí tem várias referências, desde Deuteronômio 13 até Ezequiel 13 também, no versículo 18. No Novo Testamento também temos dificuldade com falsos profetas. Por exemplo, temos Jezabel, lá em Apocalipse. Apocalipse 2:20 a 23, lá fala a história de Jezabel. Jesus advertiu o anjo da igreja, no caso era o pastor, lá de Tiatira, por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Deus fez uma séria ameaça a Jezabel. Ele diz, já lhe dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quer se arrepender. Avisa para ela que eu vou colocá-la num leito de morte e vou matar os filhos dela e todos aqueles que se prostituíram com ela. Olha a situação. Então Deus não brinca com essas coisas. Letra B, a Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Tá? Mateus 24, 11 e 24, próprio Jesus falando. O espírito do anticristo estará então operando grandemente. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Também capítulo 4, versículo 2 e 3. E fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. 2 Tessalonicenses, Paulo falando aí no capítulo 2, versículo 9 e 10. Foi bem. Agora o tópico 3 diz, devemos julgar as profecias? Ou, é uma afirmação, devemos julgar as profecias. Perdão. Deus quer que a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons. A igreja em Corinto, Paulo faz essa afirmação no capítulo 1, versículo 7, dizendo, nenhum dom vos falta. O conselho bíblico para nós é, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E Paulo vai explicar o porquê. Quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja. Por isso Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Ele tem uma abrangência maior, ele edifica a igreja. Item 2 do tópico 3, 2 diz assim, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia, os dons de variedade de línguas e interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada. Aqui está o segredo, uma igreja bem doutrinada, bem ensinada na palavra de Deus, não vai cometer tais erros. Para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta. Então o julgamento não é ao bel prazer nosso. Então eu ouvi o irmão sendo usado em profecia, não gostei do jeito dele, então eu digo, isso aí não é Deus. Não é assim. Nós vamos ver que há critérios para isso. Conforme a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem a resposta, que define se uma profecia é verdadeira ou falsa, se o profeta está sendo usado por Deus ou não. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja.
Conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema. Olha que interessante, pois tem o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas, porque a influência deles acabam contaminando outros. Tópico 4 diz, por que devemos julgar as profecias? 1. Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Nos manda julgá-las. 1 Tessalonicenses 5, 19, 21. 1 Coríntios 14, 29. Paulo diz, 1 ou 2 profetiza, ou 2 ou 3, os demais julguem a profecia. Não? Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Então, por que vamos julgar as profecias? Porque os que profetizam são seres humanos falíveis. Eles podem estar sendo enganados. Tá? Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa para quem está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha a influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz que tem a palha com o trigo, Jeremias 23 e 28. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo quando o profeta Natã entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. Está em 2 Samuel 7:2. O profeta Natã chegou para Davi e falou, Deus é contigo, pode edificar a casa de Deus, que Deus vai te dar a vitória. Logo em seguida, Deus falou, volta lá e fala para Davi, não é ele que vai construir a minha casa. Porém, Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada, 2 Samuel 7:4 ao 6. Existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Olha o perigo. Lemos sobre isso em 1 Reis 22, 7, 11, 19, 21 e 23. Naquele episódio do Micaías, Micaías disse que Deus mostrou para ele em visão uma reunião no céu, o trono de Deus no centro e rodeado por milhares e milhares de espíritos. No caso são anjos. Né? Um anjo é espírito. E cada um dava uma opinião de como eles influenciariam o rei Acabe para que ele subisse à guerra, para que lá ele fosse morto, cumprindo assim a profecia do profeta Elias, quando Acabe tomou a vinha de Nabote e tramou toda aquela situação com Jezabel para matá-lo. Deus então usou o profeta Elias dizendo que os cães lamberiam seu sangue também no mesmo lugar. Então essa reunião estava lá discutindo, né? É interessante isso. E aí de repente surge um espírito que diz, eu vou influenciar Acabe. Aí Deus pergunta, mas como você vai fazer? Ele disse, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Deus falou, pois bem, eu gostei da sugestão. Vai lá e faz isso, você vai prosperar. Olha que interessante. Deus enviou um espírito de mentira, irmãos. Olha que coisa tremenda. Enviou um espírito de mentira na boca dos 400 profetas de Acabe. É tanto, nós já lemos aqui, já comentamos, que todos falaram a mesma coisa. Pode subir, Acabe, Deus é contigo. Né? Enfim, nós temos que tomar cuidado porque esses espíritos, aliás, eu quero até citar aqui algo que eu li no chamado Quinto Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para os kardecistas aí que creem, né, que o médium, quando é ali incorporado, né, por um espírito, ele traz mensagem. O próprio Allan Kardec, pode ler lá, não me lembro a referência exata, mas eu li isso lá, que ele diz o seguinte, é difícil saber quando o espírito está falando a verdade ou está mentindo. Ele diz, porque existem espíritos mentirosos. Quer dizer, eu entendi ali que foi um tiro no pé do kardecismo. O próprio Kardec dizendo que há a possibilidade de um espírito estar mentindo. Agora a pergunta que se faz aí é a seguinte, como saber, Kardec? Como você sabia quando o espírito estava mentindo ou não? Então, olha o perigo de você basear a sua fé, a sua crença, em mensagens de espíritos que você não sabe a procedência, que você não consegue detectar se está falando ou não a verdade. Daí a importância extrema de nós confiarmos só na palavra de Deus revelada, escrita, que é a Bíblia Sagrada e nada mais. Qualquer mensagem que vier, devemos repudiá-la, se ela não estiver
enquadrada na Bíblia, se ela não estiver dentro do contexto bíblico. Qualquer coisa que venha dizendo algo fora da Bíblia, rejeita. Aliás, a maioria das seitas heréticas que nós temos aí, desde Adventismo Sétimo Dia, Mormonismo, TJ, né, Testemunho de Jeová e tantas outras aí, são baseadas em quê? Em revelações extras. Eu recebi uma revelação tremenda, Deus disse que não é bem isso que nós estamos lendo na Bíblia, não. Deus me mostrou. Ellen White, que foi a grande profetisa aí do Adventismo Sétimo Dia, ela se baseava em revelações extras bíblicas. Isso é perigosíssimo, porque pode ter um espírito enganador, um espírito de mentira, um demônio te trazendo mensagens falsas, mentirosas, que vai desviar o povo da verdade de Deus. Como podemos julgar as profecias? Já aí no tópico de número 5. Né? Como? Em primeiro lugar, examinando as Escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. Está lá em Amós, capítulo 7, versículo 7 e 8. A palavra de Deus é perfeita. Salmos 19, 7. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Anátema é aquilo que é maldito, aquilo que é rejeitado, aquilo que está sujeito à condenação. Então, através das Escrituras, examinando as Escrituras, como já venho falando. Né? Então, uma das formas de julgar a profecia não é, como eu disse aqui, por minha avaliação pessoal. Eu olho para o profeta, não vou bem com o estilo dele, a língua estranha que ele está falando aí é meio estranha mesmo, então eu acho que não é questão de achismo aqui, senão você vai ofender pessoas. Eu já vi isso ao longo da minha vida, né? Pessoas repreendendo quem Deus está usando em profecia, e a repreensão dele é que era carnal, não era a pessoa que estava profetizando. O carnal ali é quem estava repreendendo, porque ele estava na carne. Ele olhou, não gostou, falou, pode parar, em nome de Jesus, cala a sua boca. Quer dizer, isso é um desastre, né? Porque aí você mata a pessoa, certo? E aí é complicado, você vai ter que se ver com Deus. Então, queridos, o que vai determinar em primeiríssimo lugar é a palavra, a Bíblia Sagrada. Daí precisamos conhecê-la. Ao ouvir uma profecia, não vamos precipitar, sair correndo, Deus falou comigo. Não, vamos avaliar. Está dentro da Bíblia? Essa é a primeira avaliação, mas tem mais. Ok? Segundo, número 2. Através do dom de discernimento de espírito. Existe sim o dom de discernimento de espírito, olha lá. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Olha só. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom. 1 Coríntios 2,15, João 7,17, Filipenses 1,10, Lucas 12,57. E o que fala do dom mesmo está em 1 Coríntios 12,10. Eu quero até ler com você. 1 Coríntios 12,10. Paulo fala do dom de discernir espíritos. Então existe esse dom sim. Tem pessoas que ficam na dúvida. Mas esse dom existe, com certeza. Está no capítulo 12, versículo 10. Olha que eu vou ler, né, de 1 aos Coríntios. Diz assim, versículo de número 10. Há outro poder para operar milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Olha aí a variedade de dons que o Espírito Santo distribui conforme quer. Eu sei que tem pessoas, tem correntes teológicas que dizem que os dons espirituais já passaram, terminaram na era apostólica. Eles só não conseguem dar a referência onde é que está isso na Bíblia, né? Só não conseguem provar na Bíblia que, morrendo o último apóstolo, que foi João, lá, aquele que teve a revelação do Apocalipse, morreu, terminou com ele, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, variedade de língua, terminou. Onde é que está escrito isso? Não conseguem provar, né? Então, continuamos. Aqui está, em plena atuação, os dons espirituais estão aí, o Espírito de Deus é o mesmo que operou no passado, pela graça e misericórdia de Deus. Não é que ninguém era mais santo do que ninguém, mas todos aqueles que o Espírito Santo quer para a edificação da sua igreja, ele usa, se houver espaço, se houver fé para isso, busca
incansável. Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar, porque, como eu já disse, quem profetiza edifica a igreja. Ok. Então, meus amados, está aí o dom de discernir de espírito. Sim, 1 Coríntios 12, 10. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a reconhece. 1 João 5. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está. Ele conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. 1 João 7. Desse modo, o espírito de mentira não engana com suas falsas profecias. O crente, que é uma ovelha do Senhor, conhece sempre a voz do seu Senhor, do seu pastor. João 10, 4. A noiva conhece a voz do seu amado. Cantares 8, 2, 8 e 5 e 2. Então nós, como noiva do Cordeiro, noiva de Cristo, não vamos ser seduzidos aí por profecias falsas, por voz de estranho. Como diz Jesus no capítulo 10 de João: as suas ovelhas conhecem a sua voz, de maneira nenhuma seguirão a voz do estranho, não darão ouvidos à voz do estranho, antes fugirão dele. Então quem anda na luz, quem está na direção do Espírito Santo, quem está em espírito, reverentemente na presença do Senhor, quando vem uma profecia falsa, enganadora, ou até por espírito de mentira na boca daquela pessoa, quem está na luz, ele discerne, ele percebe, ele conhece. E o Espírito Santo que está nele lhe dá essa capacitação para que ele não seja enganado. Pois bem, 3 e último aí desse tópico, né? Como devemos julgar as profecias. Então, primeiro, examinando as Escrituras. Segundo, através do dom de discernimento de espíritos. E terceiro, agora, a profecia se conhece pelo seu sabor. Sabor. Jó 6, 6, 7, 12, 11. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. E aí ele faz uma recordação lá do Velho Testamento, numa situação que teve lá, né, para saber se a pessoa era de uma região. Então, o teste era falar uma palavra chamada sibolete. Aí, aqueles que não eram daquela região, eles não conseguiam falar, a língua deles não dava. E eles falavam shibolete. Olha que interessante. Está lá em Juízes 12, 6. E quem errava a senha, querido, era morto na hora. Olha que coisa. Finalmente, os que são perfeitos têm, em razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Está em Hebreus 5 e 14. Então, esse último, que a profecia se conhece pelo sabor, aí já é uma questão pessoal, né, de você estar em íntima comunhão com o Espírito Santo, e você, ao ouvir, né, aquela palavra no seu ouvido, se for falsa, ela é imediatamente rejeitada. Lembro-me aqui de um certo especialista em detectar notas falsas, notas, dinheiro, né? Então ficaram curiosos, foram perguntar: como é que você aprendeu a conhecer, né? Quem te ensinou esse conhecimento de nota falsa? Você estudou muito isso daí? A resposta dele foi a seguinte: ele disse: eu nunca estudei nota falsa. Mas como é que você discerne, como é que você conhece assim tão... Ele disse: eu estudei a verdadeira. Não é? Então ele estudou tão bem a verdadeira que a falsa era facilmente detectável. Assim somos nós. Se nós estivermos em comunhão com o Senhor, em íntima relação com o Espírito, os nossos ouvidos estão afinados com a voz do Senhor. Então a profecia falsa bateu ali e você diz: não, essa não é de Deus. Também não precisa nem recorrer a tantas outros meios que há, como principalmente as Escrituras, ou através do dom, né, de discernir espírito. Você nem tem o dom. Mas se você está em comunhão com o Espírito Santo, a falsa, você conhece tanto o verdadeiro que ao ver a falsa você percebe rapidamente e já detecta. Ok? Então, para concluir aí no tópico 6, né? Conclusão: quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade.
E eu alerto aqui, a decadência que vivemos hoje no meio pentecostal sobre dons espirituais é culpa nossa mesmo. Dessa situação, de não discernir o que é falso. E então acabou caindo no descrédito. Muitas pessoas hoje não creem em nada mais. Não creem em profecia, em revelação, em línguas estranhas. Por quê? Porque ele foi tão maltratado por falsos profetas. Foi tanta profetada para cima dele. E ele não teve a maturidade, o discernimento, o cuidado de buscar na Escritura. E nem buscou o dom de discernimento de espíritos. Que hoje ele está aí, não crê mais nada, esfriou, não, para mim isso aí tudo conversa. Então aqui diz claro, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Nós não podemos desprezar as profecias, eu acabei de ler na leitura em classe, não, Paulo diz na 1 Tessalonicenses 5, não desprezeis as profecias. Não é para desprezar. Não é porque meia dúzia falou errado, falou falsamente, falou pelo espírito do demônio, que eu vou agora desacreditar em toda a profecia, toda a revelação, agora não é de Deus. Não, isso não é para ser assim. Quando há essa prova, esse cuidado, esse zelo, né, para com as revelações que vêm, seja profecia, seja sonho, visão, então o que é que acontece? O conceito e a consideração dos dons são conservados. Precisamos fazer isso. E 2, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, doutra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Aqui, quando fala em corrigir e doutrinar, não é massacrar a pessoa, não é fechar a boca do profeta, não é puni-lo, não é ameaçá-lo, não, é doutriná-lo, é ensiná-lo de como se portar, de como se colocar na presença do Espírito de Deus, para que o Senhor possa usá-lo de forma abençoadora. É bênção, profecia, eu já fui muito edificado por profecia, claro, não somos guiados por profecia, mas a profecia é uma bênção quando vem de Deus. É óbvio, tudo que vem de Deus é bênção. Por que rejeitar a profecia? Porque alguns falaram da carne, falaram do espírito enganador? Não. Nós podemos e devemos dar ouvido, sim, às profecias que vêm de Deus. E por último, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas, ou que Deus quer, por meio delas, nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. 1 Tessalonicenses 5:21. Paulo diz, examinar e tudo, retende o que é bom. Simples assim. Examina a profecia, né, julga pela palavra, pelo discernimento do Espírito Santo, pela sua sensibilidade espiritual, e aí você define. Se não veio de Deus, deixa de lado. Pega o que vem de Deus para você e a sua vida será abençoada. Amém, queridos? Nosso tempo aí já se foi, né? Mas eu creio que deu para nós entendermos perfeitamente, né, como julgar as profecias, como provar se os espíritos são ou não de Deus. Se a pessoa que está sendo usada, seja em revelação, visão, profecia, variedade de línguas, enfim, todos os dons, né, eles podem e devem ser provados, ser testados, se estão realmente dentro da verdade de Deus. E o profeta que não estiver, não é para malhar, apedrejar, expulsar da igreja, não. É para o líder ali, no caso o mais indicado é o pastor, ou um amigo, uma pessoa que tem maturidade, tem conhecimento bíblico, chegar até essa pessoa e orientá-la, disciplinar, doutrinar, quer dizer, corrigi-la doutrinariamente, dentro da verdade, da palavra de Deus, com amor, orando por ele, para que Deus o guie e ele possa ser usado poderosamente por Deus. Cremos nisso, somos pentecostais, cremos em profecias, e a Bíblia diz, no capítulo 14, versículo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz que a profecia é para edificar, para corrigir, para exortar, né? Então a profecia tem essa função, ela corrige, ela exorta, ela edifica, e ela fala conosco, ela nos consola, né? A palavra de Deus é sempre boa, e não há nada de errado em ouvir a profecia, ouvir Deus falar conosco através da profecia, tomando devidamente esses cuidados que aqui são
apresentados. Amém, amados? Eu agradeço a sua atenção, que Deus te abençoe. Quero orar com você, fechando aqui essa parte, que Deus possa te conduzir, te guiar. Temos o culto agora às 18h30, lá na IC Trindade, na ICT, né? Ali do lado da estação São Judas. Você que não conhece, quiser estar conosco lá, às 18h30 nós temos um culto presencial, com todo cuidado, mas estamos lá adorando ao Senhor. Um abraço, Deus te abençoe, shalom. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por esse momento abençoador, pelo esclarecimento da Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor. Guia-nos, Pai, pelo Teu Espírito, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos orientar, nos guiar na Tua palavra, para não sermos enganados por espíritos enganadores, espíritos malignos que vêm, Senhor, transtornar a Tua obra, lançar no descrédito a profecia, os dons espirituais no geral. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos oriente, que possamos ser vasos, instrumentos na mão do Teu Espírito Santo, para a glória do Senhor, para a edificação da sua noiva, a igreja, que todos sejam abençoados e edificados, em nome de Jesus. A nossa gratidão. Amém. Obrigado, shalom, Deus te abençoe, em Cristo Jesus.